eu sei da minha responsabilidade como bispo, tenho sobre os meus ombros uma região grande. Estamos vivendo um dos momentos mais desafiadores da história do nosso país, do Brasil. E no próximo domingo nós vamos comparecer às urnas para escolhermos aqueles que vão governar a nossa nação pelos próximos 4 anos. E eu tenho algumas considerações que eu preciso fazer, porque eu não estou fazendo só para vocês, eu estou fazendo para toda a igreja wesleyana da segunda região que está sob a minha responsabilidade. Esta não é uma disputa entre 2 homens. É uma guerra entre 2 ideologias. O que se definirá no próximo final de semana é qual projeto ideológico conduzirá a sociedade brasileira nos próximos anos, nas próximas décadas. Não se trata de uma escolha entre o refinado Lula, como ele se apresentou lá no Ratinho, e o tosco Bolsonaro. Não passa por aí. É uma guerra de 2 projetos, de uma esquerda e de uma esquerda libertina e uma direita conservadora. De um lado, um candidato representa o projeto que defende a legalização do aborto para todos os casos, a descriminalização do comércio de drogas. E um dos presidentes aqui da América Latina, discursando essa semana lá na ONU, disse que o petróleo e o carvão produzem mais dano aos homens do que a cocaína. Isso foi dito na ONU essa semana, por um desses representantes, um desses presidentes dessa ala esquerdista. E eles então defendem de uma forma clara a descriminalização do comércio das drogas. Há uma proposta, esse projeto se alinha a uma ideologia de gênero. A desconstrução da heterossexualidade e a valorização da homossexualidade. A desconstrução da família tradicional, que é classificada na boca de um dos candidatos como atrasada para uma outra tipo de família. A destruição da classe média, que é tratada como retrógrada e que eles dizem nós a odiamos. A destruição do agronegócio, que é chamado de fascista. A extinção da polícia militar, que são designadas de agressivas e opressoras. A defesa intransigente dos bandidos, porque vem a lógica do assalto e o roubo de celulares como a realização daqueles que não têm aonde alcançar e comprar o que eles querem. Tudo que eu estou dizendo para vocês está declarado publicamente por essa ideologia. A defesa intransigente, a política de desencarceramento de presos. Eles querem colocar o maior número de presos na rua para que possa haver ainda mais um caos no meio da sociedade, porque para eles o caos justifica a intervenção do Estado. A defesa do desarmamento do homem de bem para a dominação do homem do mal. A invasão de igrejas e o vilipêndio de objeto de culto, como fizeram recentemente, e um vereador lá de Curitiba foi até cassado. E essa semana, reintroduzido no cargo por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A perseguição de padres, freiras, pastores e líderes religiosos, conforme estamos vendo acontecer na Nicarágua nesses dias. O controle e domínio das mídias, das redes sociais, como tem sido defendido e proclamado abertamente nesses últimos tempos. A promoção da luta de classes sociais, e eles fazem isso muito bem, o branco contra negro, o rico contra pobre, o homem contra a mulher, o hétero contra os homossexuais. Nesta semana nós vimos uma tentativa de desse candidato de colocar os evangélicos contra os católicos. Não se esqueçam que foram eles que criaram essa expressão, nós e eles, que nós nunca tínhamos visto até então. Nunca. Eles produziram o aparelhamento do Supremo Tribunal Federal com pessoas declaradamente ateus e marxistas, em um país de maioria cristã e capitalista. Nós, do mundo jurídico, nunca conseguiremos compreender o porquê que o maior jurista vivo dessa pátria, chamado Ives Gandhi, nunca chegou ao Supremo Tribunal Federal, senão por uma razão. Ele é um religioso conservador. Apesar de ser a mente mais brilhante, a mente jurídica mais brilhante dessa nação. Trabalharam dioturnamente para destruir os valores da moral judaico-cristã por meio de exposições e artes,
por meio de apresentações culturais, da música, de filmes e de teatros. Toda exposição promovida pela esquerda a uma banalização da moral judaico-cristã e dos nossos valores. Promover a investida de bilhões de reais do dinheiro público brasileiro nas ditaduras de Cuba, Venezuela, Bolívia e alguns países da África para tirarem algum proveito pessoal com isso. Quebraram o fundo de pensão da Caixa Econômica Federal e o fundo de pensão dos Correios. Eu tenho aqui um carteiro, depois vocês pedem ele para ele mostrar para vocês o contra-cheque dele. Até 2030, eles têm que contribuir mensalmente com R$500 aproximadamente, aí alguns vezes um pouco mais, outros um pouco menos, porque eles quebraram o fundo de pensão dos Correios. E agora os carteiros são obrigados a tirar do seu salário todo mês. Quanto é que desconto do seu, Antônio? Mais de 200 mensal. Até você aposentar. É isso aí. Quebraram os Correios, quebraram a Caixa Econômica Federal. Todo aposentado da Caixa Econômica Federal vem lá descontado um percentual do seu salário também até 2030, para recompor o dinheiro que foi desviado. Usaram as estatais e as empresas públicas para o maior desvio de dinheiro público da nossa história, sendo considerado o maior caso de corrupção da humanidade. Acabaram com a educação, através de um método de um homem chamado Paulo Freire. Acabou-se com a educação. Hoje os índices de educação do Brasil é um dos piores do mundo. Seus principais líderes políticos foram presos por corrupção, desvio de dinheiro público, e uma parte deles estão cumprindo pena até o dia de hoje. Submeteram o Brasil a uma crise econômica. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Porque eu sei o que foi o Brasil de 2015, 2016 e 2017. Aqui neste altar nós oramos muito, porque muitas das minhas ovelhas ficaram desempregadas. Nós tivemos que socorrer muitos que passaram necessidade. Foi a maior crise econômica que nós atravessamos no tempo e que redundou no impeachment da Dilma. Preste bem atenção nessa história que aconteceu em 2015. Fecharam à força estabelecimentos comerciais, pequenas empresas, perseguiram ambulantes, autônomos, impediram os trabalhadores de ganhar o sustento diário da família, em meio à pandemia, sob um lema: fica em casa, que a economia a gente resolve depois. Mas depois, eles jogaram tudo nas costas do presidente, como se ele fosse o responsável por esta onda de quebradeira que esse maligno ex-prefeito de Belo Horizonte produziu aqui na nossa capital. Estes mesmos homens têm alguns ídolos, têm alguns deuses, e entre eles está Fidel Castro, Che Guevara, Stalin, Mao Tse Tung, Hugo Chávez. Juntando esses homens todos, nós chegamos a um homicídio de mais de 180 milhões de pessoas. Os regimes comunistas que passaram pelo mundo mataram mais de 200 milhões de pessoas. Os professores de história nunca disseram isso dentro da nossa sala de aula. E estes homens que fizeram esses homicídios são idolatrados. Mas o Bolsonaro é que é o genocida. Eu estou dizendo para vocês porque, infelizmente, existe no nosso meio ainda uma leva de gente tendenciosa para a esquerda. E eu digo para você o seguinte: se você tem um alinhamento com a esquerda, com todos esses princípios, você não entendeu o que é fé cristã. Porque fé cristã e a esquerda são como água e óleo. Elas não se misturam. Para mim, alguém que se diz crente e abraçou essa ideologia do humanismo, do ateísmo, da desconstrução da moral judaico-cristã, dos valores que nós percebemos, para mim, na realidade, não entendeu o que é cristianismo. Não entendeu o que é a nossa fé. Odeia uma família, a igreja, a fé, o patriotismo, a liberdade, e aqueles que não pensam como eles, celebram nas redes sociais, né, tentam destruir. Quem não pensa como eles tentam destruir em todas as redes. Eu nunca imaginei que eu veria nas redes sociais mulheres comemorando a morte da rainha da Inglaterra, blindando a morte da rainha da Inglaterra, dizendo: hoje morreu uma opressora do sistema capitalista. A velhinha, coitada, mal dava conta de cuidar dos cachorrinhos dela, não interferia na vida de ninguém. Mas a turma odiosa celebra quando alguém que não é do mundo deles morre. Eles são responsáveis pela destruição econômica da Venezuela, do Chile e da Argentina. E se você estudou na mesma escola que eu estudei, você vai lembrar que no passado, Venezuela, Chile e Argentina eram mais desenvolvidos do que o Brasil.
A Venezuela é o maior produtor de petróleo fora do Oriente Médio. E eles destruíram essas 3 nações. Esse projeto é liderado por ativistas que estão em todas as esferas do poder público, nas escolas, nos hospitais, universidades, tribunais, imprensa. E eles se declaram publicamente marxistas, ateus. E a maioria deles ainda diz que a religião é um ópio do povo. A ideologia de esquerda é totalmente contrária à fé, à alma. E a ideologia de esquerda está comprometida com o ateísmo humano. E esse ateísmo humano, acima de tudo, o ateísmo e o humanismo, não são muito diferentes das ideias do satanismo. O satanismo coloca Satã no governo. Os ateístas e os humanistas colocam o homem no governo. O esquerdismo se cobriu com um manto de defesa das causas sociais, com assistencialismo, dizendo que defendia o interesse dos pobres, das minorias, dos negros, dos LGBTs, mas na verdade eles usam a minoria para estabelecer-se no poder, expandirem e chegarem a outros lugares. O discurso de defesa dos oprimidos, dos desassistidos, dos menos favorecidos, é um canto da sereia que atrai os pobres para um sentimento de inferioridade e de dependência de uma política assistencialista. Então, por eles atraem, mas nada fazem, subjugam e tornam-os massa de manobra, como fizeram com o MST durante todos esses anos. Toda ideologia que prega a inexistência de Deus, que é o ateísmo, e vê a religião como o ópio do povo, não trabalha para destruir, e trabalha para destruir a moral judaico-cristã e a família, não podem ser por nós entendidas como sendo uma ideologia correta e bíblica. Infelizmente, a ideologia de esquerda chegou ao poder no Brasil com a bênção e a concordância da Igreja Evangélica Brasileira. A Igreja Evangélica Brasileira precisa pedir perdão à sociedade brasileira, porque sendo ela luz para o mundo, permitiu que as trevas assumissem o governo dessa nação. Nós, no passado, tomados pela cegueira espiritual, permitimos que a esquerda chegasse ao poder. Inclusive, nós franqueamos os púlpitos das nossas igrejas para ateus e iníquos subirem neles e serem apresentados ao povo como uma resposta para a nação. Então, eu entendo que a igreja precisa pedir perdão a essa sociedade, porque no passado nós construímos com este povo algo que não estava no coração de Deus. Considerando as minhas limitações, devido à minha insignificância e pequenez, não estou falando isso para poder, na realidade, me dar por baixo, porque eu sei quem eu sou, diante de toda a comunidade evangélica, eu sou um insignificante. Considerando ainda a atinência, bem como a igreja que represento, eu peço perdão ao povo brasileiro por no passado ter apoiado essa ideologia e ter contribuído de alguma forma, ainda que mínima, para a sua ascensão. Eu acho que as igrejas deveriam reconhecer isso e fazer um pedido de perdão. Porque tudo o que fosse fazer no mundo vai se passar por nós reconhecermos o nosso erro e cairmos diante do Senhor dizendo: perdoa-nos, porque nós erramos. O Lula foi colocado nos púlpitos das grandes Assembleias de Deus, na Igreja Universal e em grandes denominações. O Lula passou por púlpito de quase todas as igrejas naquela eleição em que ele foi eleito no ano de 2003. Em oposição a tudo isso que apresentei a vocês, há uma ideologia do outro lado, que representa a valorização do homem e da mulher, a defesa da família, dos valores da moral judaico-cristã, a liberdade religiosa de culto, a propriedade privada, a defesa da vida desde a sua concepção, contra a legalização do aborto, a discriminação da venda de drogas, a ideologia de gênero, o desarmamento do cidadão de bem e a invasão de terras e propriedades alheias. É contra a política do desencarceramento e a favor da redução da maioridade penal. Este governo está à frente do Brasil por 3 anos e meio, dos quais 2 anos foram de pandemias e 6 meses de guerra. Se você considerar essa situação, este homem não teve tranquilidade para poder governar 1 ano, em decorrência de todos os problemas que nós tivemos. Mas mesmo assim, ao final desta crise, o Brasil é tido como uma das maiores potências do mundo em crescimento. E segundo o FMI, parece uma ilha em meio a um mundo que não cresce. O governo que conduziu o Brasil no pior momento econômico, fazendo a maior distribuição de renda da história, socorrendo os mais necessitados por meio dos programas sociais, socorrendo as pequenas empresas por meio de empréstimos que impediram a quebradeira
de muitos empresários e o desemprego de muitos pais de família. Nunca houve na história do Brasil, desde a sua redemocratização, e a gente pode ir um pouco mais longe, um presidente da República que tenha começado o seu governo e tenha terminado o seu governo com o mesmo ministro da Fazenda. Isso nunca aconteceu. E eu me lembro ainda de época em que o ministro da Fazenda era trocado de 15 em 15 dias. E a cada dia você tinha um programa econômico novo. Pela primeira vez na nossa história, um presidente da República está terminando o seu mandato com o ministro da Fazenda que ele começou. Ou seja, um homem de coerência desde o primeiro dia até o último dia de governo. Nunca tivemos em nossa história um governo que tenha reduzido impostos. Nós sempre vimos a esquerda querendo mais. Sempre vimos. E a esquerda, quando digo, não estou falando só de Lula, porque a FHC é da mesma linha. Ateu, comunista, marxista. CPMF, que nos levou um monte de dinheiro durante um tempo, nunca resolveu o problema da saúde, vocês sabem bem disso. Porque eles nunca tiveram interessado em resolver o problema do mais pobre. Eles estiveram interessados em se completar com o dinheiro público. Pela primeira vez, nós tivemos uma redução, estamos tendo redução de imposto nesse país. O Brasil tomará nos próximos dias a decisão mais importante em 200 anos da sua história. Iremos avançar para o progresso, para o crescimento, ou iremos retroceder para uma era de corrupção, de desvio de dinheiro público, de investimento em países ditatoriais como Cuba, Venezuela, Bolívia, e agora, Argentina e a Colômbia, porque a Argentina já está pior do que a Venezuela. Quando vejo as pessoas e as instituições se alinharem com esse projeto de esquerda, e as vejo, mais certeza eu tenho de que eu estou do lado certo nessa guerra. Oriento o povo brasileiro wesleyano a não votarem na reeleição de nenhum deputado federal e senador. Porque esses homens ficaram lá durante esses 4 anos e não ajudaram em hora nenhuma a mudança dessa nação. Então, se você estava pensando em reeleger alguém, não reeleja. Deputado e senador, tal que está, não terão o meu voto. E esta palavra, espero que ela possa eclodir por diversos lugares, porque muitos deles que lá estiveram, inclusive os senadores daqui de Minas, nos quais eu votei na eleição passada, para mim se tornaram uma grande decepção. Principalmente o atual presidente do Senado, que já poderia ter colocado a casa em ordem se assim ele o quisesse. Então a minha orientação, não vote na reeleição de nenhum deputado e de nenhum senador. Esse atual Congresso não cooperou para um Brasil melhor. Te oriento a não votar em candidatos de partido de esquerda ou que tenha alinhamento com esses partidos de esquerda. Eu sei que muitos de nós temos um amigo que não vai ser eleito. Ele apenas vai ter 300 votos que vai ajudar na eleição de uma outra pessoa que não representa os seus ideais, não representa o seu pensamento, não representa a sua fé. O Brasil está vivendo esse caos porque muitas pessoas que estão lá no Congresso não foram eleitos por nós. Foram eleitos pelas legendas dos partidos. Não sei em quem você votou, mas se no candidato que você votou não foi eleito, alguém foi eleito com aqueles votos que você deu no passado. Te oriento a fazer uma meditação sobre todas essas informações. E se você encontrar alguma falha, algum erro nisso que eu te disse, eu me comprometo a me retratar publicamente, por meio das redes sociais. Vamos orar? Me perdoe pelo horário, eu até já estou atrasado para o outro culto, né? Isso. Pastor Moisés, obrigado. Para mim foi muito importante estar aqui para vocês. E eu sei da minha insignificância, viu? Eu sei dela. Há uma historinha que eu já contei para vocês, né? De uma grande floresta pegando fogo, e os animais todos correndo, e de repente eles encontram com um beija-flor, voando em direção ao fogo, né? E eles dizem, beija-flor, que loucura é essa? Ele diz, não, eu estou levando água para poder apagar o fogo. Ele diz, mas que loucura é essa de você achar que você pode apagar esse fogo? Ele diz, não, eu sei que eu não posso apagar o fogo. Eu só estou fazendo a minha parte. Eu sei que eu não posso apagar o fogo. Eu sei que eu não posso mudar a realidade. A igreja que eu lidero não é tão expressiva assim. Eu só estou fazendo a minha parte. Talvez um pronunciamento com esse possa deixar alguns insatisfeitos. Talvez alguns até não queiram mais seguir a linha wesleyana e eu os abençoo para que eles sigam a vida deles onde eles quiserem seguir. Porque não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se não há acordo entre nós, é melhor você procurar um outro lugar para você estar, porque graças a Deus esse cara pensa igualzinho eu. Nós temos a mesma linha de pensamento. Agora, se você entende que nós podemos levar essa pátria a um grande avanço, eu quero te convidar essa semana a fazer talvez o que você ainda não tenha feito. A jejuar, a orar, a clamar e dizer, Senhor, abra os olhos dos brasileiros para que eles enxerguem além daquilo que está sendo apresentado no mundo humano. E se você precisar dessa palavra, ela vai estar gravada aí na igreja, você pode entrar lá na página, ela vai estar lá.
e disponível para você poder acessá-lo.